O cinema, a incrível arte de contar histórias, começando pelas sombras, ou melhor dizendo, o teatro das sombras. Como foi chamado na China, no ano 5000 a.C. Temos então a luz, a paleta de cores, pinceladas de sombra e claridade, criando contrastes, revelando verdades. A câmera, sua extensão, um olhar que captura a essência, olhos de lentes, alma de luz. O diretor de fotografia é um mago da luz, criando a atmosfera dos sonhos e realidades. O cinema é a arte onde a luz e a sombra dançam, para que o diretor de fotografia crie a imagem perfeita para atrair os olhares e encantar com a sua plástica impecável. E assim, ela que foi orientadora de vários curtas-metragens estudantis premiados, fez história no nosso cinema nacional, tendo mais de 40 premiações, sendo muitas delas reconhecidas internacionalmente. Será que temos dúvidas que ela foi além? E é por isso, com muito orgulho, que eu recebo aqui no Além da Make a diretora de fotografia cinematográfica, Kátia Coelho. Seja bem-vinda, Kátia. Seja bem-vinda, Kátia. É uma honra ter você aqui comigo, viu, Kátia? Seja bem-vindo ao Além da Make. Muito obrigada. Saiba que se você está aqui hoje é porque você é uma inspiração em tudo que você faz. Pode ter certeza que tem muitas pessoas que te conhecem, que se inspiram em você e outras que vão começar a se inspirar a partir de agora, porque a gente vai falar um pouquinho da sua trajetória. Tá preparado? Será? Não sei. Olha, mas ela já chegou falando aqui, viu? Das imagens, ela já falou ali que eu fico bem no vídeo, já gostei, né, gente? Então, agora eu vou pegar mais leve, tá bom? Pode deixar. Bom, mas eu quero começar perguntando pra você, como foi que você começou? Quando foi que o bichinho do cinema, da fotografia, te picou, né? Quando você entrou para essa área e você viu que não, realmente é isso que eu quero, é isso que eu gosto de fazer, porque quando a gente entra para a área artística, né, a gente entra por amor também, né? Então, quando foi que isso tudo começou na sua vida? Olha, assim, com o passar do tempo, né, uma coisa que a gente percebe só com o passar do tempo, A maturidade, né? o cinema, ele sempre caminhou comigo desde que eu era criança. Só que você só percebe isso depois, né? Eu morava em cima de um cinema quando eu tinha 5 anos. Lembro da minha primeira experiência no cinema foi assistir Help, do Richard Lester, né? Um filme dos Beatles. E eu morava em cima do cinema e vazava o som no apartamento. Então eu ficava escutando aquelas músicas tal, e eu pedi para minha avó me levar para assistir o filme, né? Para assistir ao filme. E aí eu virei uma bitomaníaca, né? Aos 5 Aos 5 anos. Aos 5 anos, mas por causa do cinema. Uhum. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui me interessando por imagem, né? Minha avó, me deu uma câmera da Kodak, um Stamatic. E isso já com quantos anos? Com 10. Bem assim, fajutinha, e eu tinha um brinquedo também que chamava Laboratório Fotográfico. O meu irmão, que é médico, ganhou o laboratório químico da minha avó. Quando ela recebia a aposentadoria, ela levava a gente na loja do seu Eduardo, escolher um presente. E ele ganhou o laboratório químico, e ele é médico, eu ganhei o laboratório fotográfico. E eu escolhi, não sei por que eu escolhi. E é interessante que eu fazia as fotos, né, com os negativos das fotos que tiravam da gente, né? Sim. E, enfim, na hora de pensar o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer da vida. Sua profissão, né? Porque, sei lá, eu era bastante quietinha até
até ter uns 12 anos, assim, mas aí eu comecei a ver que era muito divertido, gente, né? E eu só fotografava meus amigos. E eu gostava muito de pessoas, né? E aí, no colegial, eu comecei a ir muito ao cinema à tarde, porque eu estudei num colégio na Avenida Paulista, que era em cima dos gazetas, né? Gazeta, Olha. Gazetinha e Gazetão. Então, eu ia sempre à tarde assistir filmes, já no ensino médio, né? E aí, na hora de prestar vestibular, eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer. Minha mãe, ela era massagista, né? E foi até massagista do Silvio Santos, vocês podem cortar. Olha. Ela era massagista e minha família não tinha nenhuma ligação, né, com a área artística. Com a área artística, né? E aí eu, assim, meu irmão prestou medicina e eu, na hora, minha mãe falava, faz fonoaudiologia. Eu falei, tá bom, nem sabia o que era, não tinha a menor ideia do que era, mas ela sugeriu para tentar salvar essa alma penada, né? Mas aí a alma penada, na hora de escolher o vestibular, falou, nossa... Fiquei lendo a FUVEST, né? Todas as matérias. Aí eu falei, nossa, tem fotografia, tem cinema. Eu nem sabia que podia estudar isso, né? E na época realmente só tinha a FAAP e a USP, né? E aí eu escolhi cinema. Foi assim. Foi assim, uma escolha assim. Mas, se você parar para pensar, não sei se é isso, se eu estiver errada, você me corrija. Sua mãe e sua avó, na verdade, foram grandes incentivadoras suas aí, né? Porque uma te entregou a câmera ali, te levou no cinema, né? E sua mãe escolheu a outra profissão, mas te incentivou a ir lá prestar vestibular. Não, a minha mãe e a minha avó, realmente, elas eram mulheres... assim, fora do esquadro, sabe? Mulheres super admiráveis. Até mesmo pela época, né? Principalmente pela época, porque nos anos 60, isso nos anos 60, quando eu era criança, realmente foi minha mãe que me criou, e minha avó, com a ajuda da minha avó, eu e o meu irmão, mas elas... Minha mãe e minha avó, então... Minha mãe sempre me deixou bem livre, sabe? Te incentivou a ter uma profissão, né? Porque antes as mulheres eram criadas para ser dona de casa, né? Para casar, ter um casamento, ser dona de casa. Claro que sempre tem aquelas que tinham as escolhas das profissões e tal, mas tinha sempre que brigar muito mais, né? Do que hoje em dia, né? Então eu acho que elas foram muito à frente do tempo delas, né? Nesse pensamento, minha mãe, né? Em certo sentido, era bem à frente. Não é muito à frente do tempo. E ela sempre falava que queria muito que a gente fizesse universidade. Sim. E que precisava entrar na USP, porque ela não tinha dinheiro para pagar, né? Então era uma coisa que Você fez USP? Fiz. Meu irmão também, né? Meu irmão fez medicina na USP, acho que para ele... medicina é bem difícil de entrar, né? Mas acho que isso era uma coisa que a gente tinha como, desde criança, ouvindo como débito, né? Sim, assim, é verdade. Mas nunca como cobrança, não. Minha mãe realmente, ela deixava a pessoa livre, assim. Não... Acho que a gente é assim até né? hoje, eu, meu irmão. Isso é maravilhoso, né? O artista ele é livre, né? Porque... eu acho que o universo do artístico, você tem muitas opções, né? Você tem um leque ali de coisas que você pode fazer, né? Então, eu acho que é muito isso, né? Muito sobre ser artista, né? E o artista que eu falo não é só o ramo lá da televisão, de fotografia. Não, o artista na área que você escolher, sabe? Eu acho que você ter essa sensibilidade, você se viu com essa sensibilidade em algum momento, porque você tem que ter, né? Aquela sensibilidade pra fotografia que você fazia, né? Você tem que ter aquele olhar diferente. Você já via que você tinha esse diferencial? Ou nunca percebeu?
Não, nunca percebi. Quem que descobriu isso em você, então? Ah, Pra meu você entrar, psicanalista. Não. para você entrar pro ramo Depois dos realmente. 34 anos, o psicanalista. Na Mas verdade, até os 34 você trabalhava de outra coisa? Não, eu fiz, Não. Desde sempre, eu entrei com 17 anos na universidade, né? E eu sempre falo, né? A gente trabalha com os que os outros se divertem, né? É verdade. E é muito trabalho. Sim. Mas era uma coisa que sempre me prendeu. E o que eu falo, que eu acho do cinema, né? Que a sétima arte, né? É uma arte que engloba todas as outras, na verdade. Então, eu sempre aconselho, assim, principalmente quando a pessoa tem filhos na idade do vestibular e aí os filhos não sabem o que quer fazer. Eu falo, faz cinema. Faz cinema, porque todo mundo que não sabe o que quer fazer vai fazer cinema, porque tem tudo, tem música, tem E ali se fotografia, descobre, né? Se descobre. tem teatro, você pode ser ator, você pode ser maquiador, pode ser figurinista, você pode desenhar, pode fazer animação, roteiro, tem tudo. Verdade. Então, assim, alguma coisa vai tal servir, adolescente né? vai querer fazer, né? Porque, sinceramente, eu acho que o cinema, assim, é minha vida mesmo. É a vida que eu construí como... Então, assim, um possível legado. O que ela fez? Cinema. Assim... E que legado, né? Com tantas premiações, né? É um legado. Eu gosto de cinema e cachorro, né? Então... Bom, a fase da faculdade foi determinante, então, para você realmente bater o martelo e falar, eu quero ir para esse meio, né? Olha, foi determinante que o único ano que a Universidade de São Paulo teve como currículo artes plásticas, cinema, teatro e música, foi o ano que eu estudei. Que aí eles acharam que não deu certo e puseram em comunicação. No ano que eu entrei na faculdade, foi um ano experimental, assim, para as artes, né? Eu estudei com pessoas de artes plásticas, música, cinema e teatro. A gente só se separava em provas específicas. Isso para mim foi muito interessante, que eu sempre assim me achava um pouco fora do mundo, né? E quando eu conheci essas pessoas, eu falei, gente, existe gente como eu, assim, que é um pouco dispersa de um lado, concentrada em outro. Então, assim, foi muito, muito, muito especial. Hoje já tem nome para essas coisas, né? Você sabe, né? Hoje já tem nome, hoje é tudo TDAH. Eu nem sei. Eu sei que eu devo ter. Todo mundo tem alguma coisa, né? Então, todo mundo tem. Com o Descaetano de perto, ninguém é normal, Exato. né? Mas assim, foi uma luz para mim. Realmente foi uma abertura de vida. Abre os horizontes. E eu não conhecia nada, então eu estava aprendendo tudo, porque eu não era uma pessoa fora do... Eu vivia o meu mundo do jeito que era, do jeito que os pais apresentam. Assim, muito, muito legal. Realmente foi uma boa escolha. O cinema que te abriu as portas aí para tudo, então, na sua vida, né? Foi o cinema. assim. Estudar o cinema. Abriu o interesse, da pessoa, né? Eu me senti dentro daquilo, né? Da profissão. Sim. Aquilo é essencial para mim. Bom, era essencial e é. Eu já tenho um monte de perguntas ainda para fazer para ela, mas a gente tem que ir para um rápido intervalinho comercial e a gente já volta. Olá, eu sou Flávia Salim, sou mãe, sou esposa, sou empreendedora e empresária como vocês. Há 5 anos eu tive um desejo muito forte no meu coração, que foi de conectar mulheres e trazer a inspiração de mulheres para mulheres através de suas histórias.
Eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo. E naquele ambiente, eu vivi muito a competitividade entre as mulheres. Quando veio esse desejo do movimento Inspira Mulheres no meu coração, foi justamente para que a gente pudesse eliminar essa competitividade e viver mais a sororidade entre as mulheres. Há 5 anos atrás, quando eu falava de sororidade, muita gente dava risada e nem entendia o que é. Hoje em dia, nós todas já sabemos o que é a sororidade e muitas de nós já praticamos. E eu sei que o Movimento Inspira Mulheres tem a sua parcela de contribuição com isso. Ou seja, esse propósito de unir mulheres tem acontecido fortemente há 5 anos. Nossos valores são sororidade, autenticidade, cumplicidade, companheirismo, profissionalismo, honestidade e apoio genuíno. E para complementar a missão do Movimento Inspira Mulheres, em 2023 nasceu o Clube Movimento, um clube de network feminino, onde todas as mulheres aqui fazem negócios, mas também se apoiam, exercem a sororidade de forma genuína. Bem-vindas ao Clube Movimento. Antes de continuar aqui com as perguntinhas para Kátia Coelho, que já está incrível essa entrevista, eu quero ouvir a minha amiga, a doutora Fernanda Coutinho. Roda. Kátia, assim como a luz do cinema precisa de luz para dar forma às imagens, a nossa mente também precisa de equilíbrio para seguir criando e realizando. Pequenas mudanças nos hábitos diários, como por exemplo, fazer atividade física, respirar, dar uma pausa, ter um olhar para você, ser gentil com você mesma, pode fazer a diferença no seu dia a dia e na saúde mental. Eu sou a doutora Fernanda Coutinho, especialista em neurometria funcional. Olha só, esse quadro Minuto Doutora tá dando o que falar, hein? Eu amo, então sou suspeita, mas doutora Fernanda sempre tem uma dica boa e relevante para falar pra gente, né? Bom, você chegou a fazer um longa, ou na verdade, um longa em Super 8. O que é Super 8? Eu não entendi, meu diretor colocou isso aqui, eu falei, gente, o que é Super 8? Eu não consigo decifrar o que é esse tipo de gravação, né, que se fazia na época. Como era feito isso? Que formato que era esse? Qual que é a diferença entre esse tipo de filmagem? Na verdade, esse longa em Super 8 faz parte até de uma fase mais assim contemporânea do meu trabalho do que da fase do início da minha carreira como diretora de fotografia, né? Que antes de ser diretora de fotografia, eu fui assistente de câmera, 16mm, 35mm, tudo em película, né? E o Super 8 era o que durante muito tempo foi o VHS. Tá, agora eu já tô começando a Agora é o que é as câmeras DSLR, sabe? Tá. Que câmeras portáteis, na verdade agora é o que é o iPhone para todo mundo. Tá. Só época, que o Super, né? 8 era muito mais caro, né? Nos anos 80. Você filmava em Super 8 sua família. Né? 70, começo de 80, depois o VHS. E aí eram aquelas filmagens naqueles rolos de câmera, é isso? Aqueles rolinhos quadrados que ficava bem granulado, que editava, era tudo mini, né? A câmera era mini. Ah, só o nome que era super. O nome era super porque antes tinha o 8mm. Aí a gente vai entrar numa coisa mais... mais detalhada, mais profunda. Mais detalhado. Eu acredito que o diretor não vai gostar. Não foi até tanto. Entendi. Mas assim, como é que eu tô me enrolando aqui? Porque na verdade é assim.
as famílias que tinham mais dinheiro, na época, todo mundo sempre quis registrar Sim. a imagem em movimento nas suas famílias, né? Então, enquanto você assistia filmes em telas gigantes, as famílias mais abastadas, elas filmavam em 16 milímetros com câmera de corda. Tá. E a película era 35 milímetros. Isso foi substituído, esse 16 milímetros, por Super 8, Tá. que vem do 8 milímetros. 16 milímetros, veio o 8 milímetros, depois o Super 8, depois o VHS, depois as câmeras portáteis de vídeo, depois agora o celular. Agora é HD, Então, assim, né? Tudo como é HD. que a gente filma a nossa família? É um pouco assim. E o celular é muito democrático, né? Sim. O que acontece é que esse longa Super 8, ele teve uma particularidade que ele foi feito entre filmes que eu fotografei. Não era porque era Super 8, na época se filmava em Super 8, não. Ninguém fazia longa-metragem em Super 8, assim como ninguém faz longa-metragem com celular, mas existem gente que faz. Tem as Entendi. exceções. Tem Caravaggio, do Derek Jarman, nos anos 80, foi filmado em Super 8. E eu quis fazer um filme em Super 8, porque eu tinha feito um filme em mini DV, que chama Via Láctea. E aí a Via Láctea foi um filme dirigido pela Lina Chamir, que ele representou o Brasil em Cannes, numa época que também, isso 2007, que também o Brasil não tinha tanta facilidade para participar de festivais internacionais, a não ser com filmes como o do Babenco, do Walter Salles e do Fernando Meirelles, né? Então, muita gente me chamou, né? E a maioria das vezes eu não aceitei, para filmar com mini DV um longa-metragem. E um dos roteiros que eu me interessei, eu falei, olha, não vou... Porque começou a ficar meio chato. Sabe, será que você pode fazer uma fotografia igual da Via Láctea? Sendo que a fotografia, ela é em acordo com o roteiro. Sim. É assim, e com a produção. E não é assim, você pode fazer sei lá, pode fazer uma moqueca, né? Assim. Então é uma coisa que... E esse roteiro, como eu me interessei, eu falei, vamos fazer em Super 8? E os diretores toparam. Então foi uma coisa assim mais experimental. É uma parte do cinema que eu gosto bastante. Eu gosto muito de videoarte, eu faço um pouco de videoarte também. E também gosto muito de filmar com celular. Enfim, eu gosto de filmar. Eu acho que, na verdade... Você gosta de imagem, né? Imagem boa, imagem bonita, né? Eu fotografia, acho que né? o que chama, o que é o que você escreve que pede o formato. Sim. Sabe? Entendi. E não o contrário. Assim, o formato tem um celular, vamos fazer então esse longa em celular? Não dá. O cinema nacional, ele tem tido maior relevância ano a ano, né? Sim. E o cinema brasileiro tem se destacado, né? Ultimamente, internacionalmente, vamos dizer assim. E com os filmes premiados em Cannes, em festivais, no cinema de Berlim. Também temos, em termos de verba, agora em 2024, houve um investimento de 500 milhões para indústria, para o cinema, né? E, no entanto, o cinema brasileiro ainda enfrenta vários desafios, e tanto dentro do país como fora. Como que você vê isso hoje? Hoje? Hoje. Olha, é muito política, né, essa pergunta, né? A gente vai entrar numa área política. E por que o cinema brasileiro começou a ser
difundido mundialmente, porque a partir do primeiro governo Lula, ele se criou a Ancine a Ancine até existia um pouco antes, mas não tinha esse incentivo que começou a acontecer no primeiro governo Lula para se internacionalizar o cinema. Tanto que quando eu falei que a Via Láctea foi em 2007, ainda não estava implantada essa internacionalização do cinema. Mas com essa implantação, não lembro bem se... Quando isso começou a se dar, a gente começou a entender, as pessoas começaram a entender que o cinema ele era uma coisa grande, né? Que gerava muito emprego, trazia muito dinheiro, né? Você filmava numa cidade e aquela cidade... Por exemplo, eu filmei um longa, o Terra de Ciganos, em Carneiros, Alagoas, não Pernambuco, que é uma praia conhecida. A gente movimentou a economia da cidade, porque é a cidade dos menores IDHs do Brasil. A gente realmente movimentou a economia da cidade. Eu sou mais de falar a parte artística, né? Porque essa parte nem sei se é o Brasil ele teve disso. Sim, e o Brasil ele tem uma grande notoriedade em novelas, né? Em novelas. E por que ele não tem essa mesma notoriedade na questão do cinema, né? Lá fora? Ou agora está começando a ter serviço com outros olhos por conta desse prêmio que a Fernanda Itaí, né, recebeu por conta desse filme e vários outros, né, que estão aí por vir, estão concorrendo, enfim. Como você vê isso, né, na questão da novela, ir tão além, né? E o cinema a gente mas vai com essa dificuldade, enfim. É política também essa pergunta, essa né? notoriedade. Eu acho a qualidade da TV brasileira muito boa, né? Sim. Como é que compara TV, que é uma coisa que é cultura também, né? Claro que é cultura, mas sempre cortada por publicidade. Mas mais do que cultura, a TV acaba se tornando memória, né? Sim. Memória do país. Exato. Do que... Assim, não é um Proust, né? Vamos dizer assim, que não tem uma carga de uma literatura de um... Agora, assim, é muito boa a TV brasileira. Sim. Mas o cinema também. E o cinema também. Entendeu? Agora, não tem política pública, né, para o cinema. E estava começando a ter e foi cortado de uma forma muito radical. Enfim, é política pública, eu não sei se eu estou entendendo. A entrevista da Fernanda é ruim, né? Porque não cabe com o programa. Imagina. Bom, a gente vai para um rápido intervalinho e a gente já retorna com mais perguntas aqui com a Kátia Coelho. O melhor do Brasil está aqui. Vegano e artesanal. Bruma Fixante. Tecnologia que vem da natureza. Resistência. 100% brasileiro. Vitamina C. Linha de beleza Cláudia Zani. A mistura que faz a beleza do Brasil. Voltando no nosso intervalinho comercial, aqui com a nossa entrevistada Kátia Coelho, eu vou perguntar sobre o seu filme, né? A gente falou até agora de cinema, de arte, de como você começou na sua carreira, tá? De quem foi sua maior incentivadora. E eu queria saber agora um pouquinho do filme Terra de Ciganos, que está em cartaz agora, né? Em 2025, ele já entrou em cartaz, não é isso? Já está até no streaming, não é? E você foi produtora executiva, é isso? Desse filme.
como foi isso? Você ser a produtora executiva, você tendo essa visão, né, de fotografia, você teve toda essa... Embora você não... É o que você me falou, você não é a diretora de fotografia nesse caso, mas você tem esse olhar, né? Então, como foi estar à frente disso como produtora executiva, né? E tudo que você viu ali, toda a imagem desse filme, como foi isso? Bom, Terra de Ciganos, que é um filme de 2024, ele é dirigido pelo Naji Siddiqui, e o roteiro foi escrito por mim e por ele. E é um longa-metragem, seria um docudrama, né? Que tem partes ficcionais e a maior parte documental, e é essencialmente sobre ciganos calons no Brasil e a música, é sobre música cigana. E o filme entrou em cartaz em 2024, passou por alguns festivais e foi logo lançado assim que ficou pronto. Foi lançado nos cinemas, ficou 5 semanas em cartaz e agora está no streaming, está na Prime Video, na Amazon, né? No YouTube, em várias plataformas de streaming. Como foi isso para você, né? Estar ali na produção executiva, mas você tem esse olhar de diretora de fotografia, né? Não tem como separar isso de você, né? Não, na verdade você estuda audiovisual, né? E no audiovisual isso compreende várias áreas, né? Televisão, cinema, rádio, podcast. Tudo que tem o audiovisual, o cinema deixou de ser dividido em rádio, TV e cinema para as universidades serem universidades de audiovisual. Sim. E mais do que a produção executiva, que a produção executiva ela pode ser uma produção executiva artística ou uma produção executiva apenas financeira, né? O que me interessou mais é fazer uma produção executiva artística junto com o Naji, por isso não é uma profissão que eu aceito fazer em outros filmes que não sejam parcerias criadas por nós. Sim. Porque são coisas mais assim pessoais e interesse, né? Do nosso interesse, né? E então, na verdade, essa parte da produção executiva, ela é uma produção executiva além da financeira, artística. Tanto que a gente escreveu o roteiro juntos. Claro que o Naji como diretor, porque é o diretor que dá realmente o tom do filme, né? E o Naji, ele, além de diretor, ele é diretor de fotografia do filme. E é isso que a gente está fazendo. Estamos escrevendo projetos. Isso não quer dizer que eu deixo de fotografar. Sim. Eu fiz um longa Diário de Viagem, que foi lançado em 2022. 2023. E que é um longa-metragem que eu fotografei com a Manuela Liperti, né? Que é das Five. É a atriz do As Five, mas assim, eu estou conjugando essas duas profissões, né? Eu sou mais uma diretora de fotografia. É que tudo faz parte, né? De ficção do que de documentário, né? Mas alguns documentários eu faço também, quando me interessa, quando eu acho que eu vou acrescentar ao assunto, né? Sim. Bom, agora a gente vai além, porque eu vou chamar aqui a nossa amiga Tatiana Rigaki, que ela vai fazer uma análise. Na verdade, ela já fez um pouquinho dessa análise enquanto a gente estava conversando, que é esse o papel dela, né? Dentro do programa, no quadro dela, fazer uma avaliação comportamental, postural. Ela tem toda uma técnica para fazer isso. E ela vai dar um parecer aí com você, vai falar um pouquinho com você e vai falar algumas coisas aí para você. Vamos lá? Vamos. Vamos além com Tati Rigaki. Kátia, que surpresa, que história.
Eu vejo em você uma sensibilidade muito grande. Você tem a voz tranquila, você tem a voz pausada. E aí eu tenho uma perguntinha para te fazer. Será que em algum momento da sua vida você reprimiu algumas emoções? Reprimiu um feminino, uma criatividade? Será? Não. Não, com certeza. Se eu reprimi um feminino e uma criatividade... É uma pergunta um pouco genérica, né? Em princípio, eu falo não, porque você está falando em relação à profissão? A superação que você teve com relação à parte do físico, da sua saúde. Olha, eu diria que atualmente eu não me considero tendo superado, né, as questões que eu passei. Bom, também preciso contar o que eu passei. É roteirista, né? Enfim, Tati, Tati, né? A gente conversou um pouco, né? Eu contei que eu tive um câncer e que esse câncer foi um pouco antes da pandemia. E nesse câncer eu fui muito, assim, feliz na recuperação, porque ele não me trouxe nenhuma metástase, nenhum comprometimento futuro, né? Só que veio a pandemia, né? E aí realmente a pandemia é complicado falar isso, porque na pandemia, ao mesmo tempo que eu me recuperei do câncer, eu tive muitas questões do cinema mesmo não resolvidas, porque o Terra de Ciganos foi um filme que nós ficamos 4 anos com o filme parado, né? Esperando alguma solução de finalização de um dinheiro que a gente já tinha ganho, né? Então a gente filmou e perdeu o dinheiro da finalização. Isso me fez ficar muito, muito triste esses 4 anos e batalhar muita coisa fora do Brasil. Foi um aprendizado incrível, porque no Brasil a gente simplesmente perdeu o dinheiro da finalização do filme e agora a gente conseguiu finalizar o filme com muito apoio, com muitos amigos, a DOT finalizadora, finalizadoras grandes, né? Que entraram como apoio, não são nem coprodutores que têm retorno. Então eu sinto que nesse momento, com o filme lançado, com o filme no streaming, com as coisas se fechando em relação ao Terra de Ciganos, eu estou caminhando para uma recuperação física, que eu engordei demais na pandemia, porque a tristeza que eu fico de não poder terminar as coisas, de não poder trabalhar no que eu gosto, do que eu vivo, do que eu sempre vivi a vida toda, bastante premiada, como você falou. Muito. Não por causa dos prêmios, os prêmios eu diria que é uma consequência, né, de todo o trabalho prêmio é uma que você consequência fez, de né? trabalho, né? De trabalhar muito, né? Exatamente. E então eu sinto que agora, Tati, eu tô me recuperando. Agora sim, falando do presente, né? Agora do passado tem muitas questões também. Do meu feminino, que é uma pergunta que eu acho bastante interessante. Olha, eu nunca pensei... Uma coisa que mudou muito na minha vida, quando eu conheci o Nage, que transformou minha vida, foi que o Nage me deu um cachorro de presente, um bulldog campeiro, que era o Bob. O Bob morreu. Mas o Bob me ensinou assim, a cuidar. Eu sempre tive um monte de cachorro, minha mãe é super cachorreira, mas o Bob me ensinou a cuidar de outro ser humano que não fosse eu mesma, né? E a minha profissão, e o cinema.
Então, uma coisa que eu sempre pensei em relação ao feminino, eu nunca tinha pensado em ter filhos, não mesmo. Não era uma coisa que me frustrasse. Na verdade, eu não pensei. E quando eu tive o Bob, ganhei o Bob, eu tinha acho que 52 anos, né? Eu sempre falava, nossa, gente, se eu cuidei do Bob, acho que se eu tivesse ganho o Bob aos 30 anos, eu queria ter tido... Eu me acharia capaz de de cuidar de uma criança também. Enfim, eu adoro criança, cachorro, mas assim, eu não tenho grandes... Assim, eu não sou uma pessoa que cultiva arrependimentos. Para mim, sofrimento mesmo é morte e falta de liberdade para fazer o que me move na vida, né? Não sei se respondi a Tati, mas... O outro, ele fala muito da criatividade, da gestação, né? Da criatividade. Então, não somente um filho, mas a gente faz a gestão, a gente consegue projetos, por exemplo, né? É uma geração de uma nova vida, de um novo projeto. E aí o Terra de Ciganos veio para isso. Acho que é um ano que você vai conseguir finalizar, encerrar um ciclo. E se eu posso deixar algum conhecimento meu, né, da minha parte, seria que você se alimentasse realmente das coisas que você gosta, para conseguir concluir o que você precisa concluir, levar adiante como inspiração e tomar as rédeas da sua vida com mais afinco, sabe? De poder realmente cuidar da sua saúde, porque é o corpo que leva a sua mente, essa mente brilhante que você tem, né? Sem ele você não vai muito além. Então, estamos no quadro, né? Vamos além. O que eu posso dizer é isso, vamos tentar trazer um equilíbrio com relação à mente e o corpo, para que você realmente, como fala, aflore, desperte esse novo 2025 com muito sucesso, com esse amor que você tem para passar para o mundo todo, tá? Tati, eu acho que você tem toda a razão na sua análise, concordo plenamente. É que às vezes as coisas não dependem só da gente, né? Do nosso afinco. Ainda mais uma coisa tão grande quanto é o cinema, né? Quanto é o audiovisual. E eu espero também te escutar e cuidar da minha... Esse ano eu quero cuidar da minha saúde. É uma coisa assim, o filho, você tem razão, uma gestação, um filme é uma gestação. Como você falou do feminino, né? O meu feminino é todo no olhar mesmo. Mas é que eu achei muito interessante que essa questão de ter o Bob, né? O cachorro me abriu muito o mundo, né? Até para escrever, tem um longa-metragem escrito, né? Que chama Minha Vida de Cachorro, que é o que eu quero cuidar também em 2025, assim que fechar o Terra de Ciganos. E eu acho que é isso, são os meus filhos mesmo, é uma gestação. E eu concordo plenamente com você, que sem a saúde física não tem como ter uma saúde mental, né? E aproveitar esse ano que está entrando. Sim, obrigada, sim. Tati. Eu que agradeço. Bom, gente, é sobre isso, né? A Tati já falou, deu o recado dela aqui, incrível. E a gente vai para um rápido intervalinho comercial e a gente já volta. Olá, eu sou Flávia Salim, sou mãe, sou esposa, sou empreendedora e empresária como vocês. Há 5 anos eu tive um desejo muito forte no meu coração, que foi de conectar mulheres e trazer a inspiração de mulheres para mulheres através de suas histórias. Eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo e naquele ambiente eu vivi muito a competitividade entre as mulheres. Quando veio esse desejo do movimento Inspira Mulheres no meu coração, foi justamente para que a gente pudesse eliminar essa competitividade e viver mais a sororidade entre as mulheres. Há 5 anos atrás, quando eu falava de sororidade, muita gente dava risada e nem entendia o que é. Hoje em dia, nós todas já sabemos o que é a sororidade e muitas de nós já praticamos. E eu sei que o Movimento Inspira Mulheres
tem a sua parcela de contribuição com isso. Ou seja, esse propósito de unir mulheres tem acontecido fortemente há 5 anos. Nossos valores são sororidade, autenticidade, cumplicidade, companheirismo, profissionalismo, honestidade e apoio genuíno. E para complementar a missão do Movimento Inspira Mulheres, em 2023 nasceu o Clube Movimento, um clube de network feminino, onde todas as mulheres aqui fazem negócios, mas também se apoiam, exercem a sororidade de forma genuína. Bem-vindas ao Clube Movimento. Bom, eu quero te agradecer muito a sua presença aqui, viu, Kátia? Quero dizer que foi uma honra ter você aqui, com todo esse seu know-how que você trouxe aqui pra gente. E quero te presentear com um presentinho dos nossos parceiros. Eles sempre nos presenteiam e eu quero te presentear. Esse daqui são uns cafés que é solúvel, né? E é uma linha importada da Calery Life. Ela é uma dos nossos parceiros agora, entrou agora com a gente. Eu quero te presentear, quero que você nos conte depois o que você achou, tá bom? Muito obrigada. E esse daqui é um presentinho da Divino Chocolate, que ela sempre manda pra gente, a Fabi. Obrigada, Fabi, pelo presente, tá? Estou muito interessante. Quero depois que você fale pra gente que você gostou. E esse é um chocolatinho aqui da Divino Chocolate, que ela manda com todo carinho aí pra todos os nossos participantes. Eu quero te agradecer, quero falar, me despedir aqui do público, né, de todo mundo. Quero dizer que esse foi o Além da Make de hoje. E que quem não nos segue nas redes sociais, nos siga, segue aqui, Kátia Coelho. Cada vez mais nós vamos colocar novos programas também no nosso canal do YouTube, então nos siga, compartilhe. E é isso, gente. Esse foi o Além da Make de hoje. Até o próximo Além da Make. Mas claro, fique por aí que agora vem uma surpresinha que é toda especial que a gente fez pra Kátia. Cinematograficamente belo. Olhar que brinca entre a sombra e a realidade. De quem será aquela ideia, daquele ângulo da natureza? Ou daquelas cores que se misturam? Pequenos detalhes que tanto encantam e jamais passam desapercebidos. É sobre isso, Kátia Coelho. Você é um universo de emoções que jamais, nunca passará desapercebida.